Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, dirigido pelo Michael Chaves. Esse que é o terceiro capítulo da saga, e eu trago aqui, dando sequência à nossa série de vídeos sobre essa franquia antes do lançamento do quarto e último filme, e eu já fiz análises do primeiro e do segundo filme, que eu vou deixar aqui em algum lugar da tela para você ver depois. E esse Invocação do Mal 3, eu fui assistir logo no lançamento nos cinemas, lá em 2021, com uma certa curiosidade pela troca na direção, porque aqui sai o James Wan e ele fica só na produção, e eu queria ver qual seria o rumo que o filme iria tomar, com o que o Michael Chaves iria fazer com um capítulo tão importante do Invocaverso nas mãos. E eu já posso adiantar para vocês que a mudança foi muito grande, não que isso necessariamente seja bom. E a trama aqui segue novamente o Ed e a Lorraine Warren, interpretados pelo Patrick Wilson e a Vera Farmiga, que são os famosos demonologistas reais que investigaram casos paranormais nos anos 70 e 80, e aqui eles se deparam com mais um caso baseado em eventos históricos, o julgamento do Arne Cheney Johnson, o primeiro na história dos Estados Unidos, onde a defesa alegou possessão demoníaca para justificar um assassinato. É uma história que sai um pouco daquele padrão de casas assombradas dos filmes anteriores e entra em um território de tribunal, maldições e rituais ocultos. O roteiro tenta equilibrar o terror com elementos de investigação, como se fossem um procedural sobrenatural, que na minha visão complica demais a narrativa, parecendo muito só como mais uma repetição de exorcismos. E falando da direção do Michael Chaves, que assumiu o filme depois que o James Wan ficou só na produção, o diretor, que já tinha dirigido A Maldição da Chorona, que é do mesmo universo e que na minha opinião é um filme fraquíssimo, em Invocação do Mal 3, ele tenta emular muito o estilo visual do James Wan, com aquelas câmeras giratórias e que tenta acompanhar os personagens pelo cenário, mas ele não chega nem perto do mesmo nível. Aqui nós temos umas sequências bem mal filmadas, cheias de cortes confusos e que não dizem nada. Entra ali só para dar mais duração pro filme. E as sequências de susto são bem previsíveis, com o jump scare que não funciona em nenhum momento. Falta aquela habilidade nos movimentos de câmera que o James Wan usava bem para construir o pavor aos poucos. O Michael Chaves tenta apostar mais em uma atmosfera sombria, com rituais e cenas de possessão que são muito genéricas, gente, sem impacto algum. E em cenas externas, como florestas ou ruas desertas, fica claro a tela verde, com CGI muito do mal feito. E olha, eu digo pra vocês, como foi difícil entrar nesse filme. Foi muito complicado achar algum elemento que me trouxesse imersão. Talvez no elenco, que continue muito bem, com o Patrick Wilson e a Vera Farmiga, que aqui, já devido à parceria de outros filmes, eles estão ótimos, entregando atuações que vão além do esperado. O Patrick Wilson, por exemplo, nesse filme, traz uma vulnerabilidade física que a gente não tinha visto antes. Ele lida com problemas de saúde que afetam a sua mobilidade nas resoluções dos casos, e isso adiciona camadas ao seu personagem, mostrando que ele tem que se virar do jeito que dá e improvisar em cenas de situações bem complicadas. Já a Vera Farmiga, por sua vez, de novo tá impecável como Lorraine, com a sua sensibilidade psíquica, que torna o elo emocional da dupla, e os olhares trocados entre eles transmitem um amor genuíno e uma conexão muito forte, baseado na vida real do casal Warren. E isso humaniza o filme em meio ao caos demoníaco. E o Rory O'Connor, como Arne, entrega aquele velho clichê de possuído, se contorcendo, engrossando a voz, tudo que já vimos 1 milhão de vezes em filmes desse tipo. E os outros coadjuvantes, como o Julian Hilliard, no papel do garotinho possuído, entregam o mesmo tipo de atuação, e até pior aqui, muito caricato, ficando bem abaixo, por exemplo, das crianças dos filmes anteriores. E passando para os elementos de terror propriamente ditos, Invocação do Mal 3 foca mais no suspense atmosférico do que no sobrenatural ou susto. Há bastante cenas de possessão que se repetem, como eu disse, com contorções corporais e vozes distorcidas. O filme não inova em nada, nem quando tenta ligar isso a uma maldição maior
envolvendo bruxaria e objetos amaldiçoados. Os efeitos visuais são na maioria das vezes ruins, especialmente nas transformações demoníacas, que usam CGI de forma muito capenga, caindo no caricato, e sinceramente não trouxe, pelo menos pra mim, medo em quase momento nenhum. Ele joga com a ideia aqui de que o mal pode se espalhar como uma praga, afetando inocentes de formas imprevisíveis, mas isso não cria medo. Ele dá lugar aqui para diálogos expositivos que explicam demais, tratando o público muitas vezes como incapaz de entender o que está aparecendo na tela. E comparando com os antecessores, esse terceiro filme é sem dúvidas o mais fraco de todos. Invocação do Mal, o original, era puro terror clássico, com cenas realmente aterrorizantes, e o segundo elevava isso com entidades como a apresentação da Valak em uma trama mais global. Aqui, a ausência de um vilão como a freira é sentida. O demônio é muito mais abstrato possível, ligando a uma maldição humana, o que dilui o impacto visual. É como se o filme quisesse ser mais maduro, explorando temas de justiça, possessão humana contra o sobrenatural, mas acaba se perdendo muito em subtramas que não se conectam perfeitamente, mas ainda assim é melhor que A Maldição da Chorona, filme anterior do diretor, mas que, vamos combinar, isso não é grande coisa. Sobre a trilha sonora, composta por um veterano da franquia, ele mantém um tom sombrio, com sons ambientes que amplificam o desconforto, cumprindo o papel de elevar a cena-chave, como a de exorcismo. A fotografia tenta emular aqui o que já vimos nos filmes anteriores. Ele usa tons frios e azuis para criar aquele clima opressivo, especialmente nas locações reais. Mas em momentos de ação, como corridas ou confrontos, a edição poderia sim ser mais dinâmica. Há muitos cortes apressados aqui, forçando uma urgência que não existe. E uma coisa que me incomodou demais foi o equilíbrio entre fato e ficção. O filme se vende como aquele velho baseado em eventos reais, mas exagera tanto nas liberdades criativas que o caso histórico do Arne Johnson vira quase uma fantasia. Na vida real, o julgamento envolveu debates sobre saúde mental e crenças religiosas sem tanto drama, mas aqui isso se transforma em uma caçada ao ocultismo, o que não é nem divertido e tira completamente a credibilidade que os primeiros filmes tinham ao se ater mais aos relatos dos Warren. É só entretenimento barato e mal feito, e eu sempre valorizo muito quando o horror se apoia no real para potencializar o medo, e nesse ponto o filme se perde completamente. No terceiro ato, por exemplo, o filme acelera para um clímax que tenta amarrar todas as pontas com confrontos direto contra o mal, e até satisfatório em termos de resolução, mas é previsível para quem acompanha a franquia. Você já sabe que os Warren vão prevalecer, tem umas viradas que funcionam envolvendo revelações sobre a origem da maldição, mas nada que reinvente a roda, e o foco no relacionamento dos Warren, com toques românticos e meio horror, é um acerto para mim, muito devido às boas atuações. E pra gente finalizar, Invocação do Mal 3 é um filme que deixa muito a desejar. Ele sofre por não inovar o suficiente e por não trazer medo. E eu falo sem dúvidas pra vocês, esse é o pior filme da trilogia. E pra Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, nota 4. Se você gosta do universo de Invocação do Mal, vale a pena assistir para continuar a jornada dos protagonistas, mas não espere aqui o mesmo impacto dos primeiros filmes. Beleza, pessoal? Agora é esperar o final tão aguardado dessa história com o quarto filme, que eu com certeza vou trazer a análise aqui no canal assim que eu assistir o filme. Até o próximo vídeo e até mais.